Beleza, então, pessoal. Então, a gente vai fazer a correção do nosso exercício de hoje, dia 8 de abril de 2020, né? Esse exercício vocês não vão precisar postar em local nenhum. Nosso objetivo é correção até para depois auxiliar para estudos, para avaliação, para prova e para a vida também, né? Então, tá. Primeira questão diz assim, ó. De acordo com a NBC, PP 01, perito contábil, em relação aos honorários periciais, julguem os itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. Querem de baixo para cima ou de cima para baixo mesmo? Beleza, né? De cima para Vamos baixo mesmo. de cima para baixo, beleza. Então, assim, ó, todo mundo quer de cima para baixo, né? Bem, enfim, deve ter alguma coisa né, para eu querer inverter a ordem. Beleza. Então, olha, ó, primeira asserção. Nos casos em que houver necessidade de desembolso para despesas supervenientes, como viagens e estadas para a realização de outras diligências, o perito deve requerer ao juízo ou solicitar ao contratante o pagamento das despesas apresentando a respectiva comprovação, desde que contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários. Senhores, aqui eu acho que vocês talvez pode ter passado despercebido, tá? Porque o cara lê o texto e ele parece estar todo perfeitinho, né? O que acontece é assim, ó, essa seção número 1, ele vai dizer assim, ó, despesas supervenientes, ou seja, algo que não estava lá naquele planejamento inicial. Então, o perito, ele pode requerer, né, esses valores? Ele pode sim, tá? A única coisa que está errada é porque diz assim, ó, apresentando, né, desde que tinha que ser assim, ó, desde que não contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários. Ele pode requerer, né, um valor ali a mais, só que elas não podem estar quantificadas ou contempladas na proposta inicial, porque se elas tiverem, beleza, ele vai cumprir conforme já estava lá na petição inicial de honorários. Então, essa primeira está errada, tá? Eu acho que é uma das únicas pegadinhas assim que tem esse exercício, tá? Questão número 2. Então, a 1 está errada, tá? A 2. O perito contador, a seção 2, o perito contador pode requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos. Sim, tá? Ele pode requerer essa liberação parcial e a gente viu que lá na petição dos honorários ele já pode pedir para iniciar os trabalhos, né, determinado valor. E a gente viu que o juiz tem liberdade para já liberar até 50% do valor total dos honorários já no início. Então, a seção 2 está certa. A seção 3, quando os honorários periciais forem fixados por decisão judicial, esses podem ser executados judicialmente pelo perito contador, em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Isso a gente viu também na apresentação. Também está certa. Então, a única que tinha uma casca de banana para o pessoal escorregar era essa questão de número 1. A questão do gabarito dessa questão é a letra que diz que a 2 e a 3 estão certas. Certas. É a letra D. Beleza? Questão de número 1, resposta, letra D. Vamos para 2? Sim, né? Diz ali, ó, questão de número 2. O perito do juízo teve seus honorários fixados pelo magistrado, cujo ônus recaiu à parte autora. Na proposta de honorários periciais, antes apresentada, o perito incluiu todas as despesas possíveis de serem previstas, a partir do estudo criterioso que fez nos documentos existentes nos autos. Por isso que é legal que a gente fez aquele exercício que vocês tiveram que fazer toda a questão da proposta dos honorários. Travou para o Osmar? Para o pessoal estar passando? Osmar, a 1 é a letra D de dado. Beleza? Para o pessoal tá funcionando, né? Ah, tá. Assim, né? Beleza. Então tá. Aí a questão diz, né? Eu estava comentando assim que foi legal que nós fizemos aquele exercício ali para calcular os honorários, porque aqui vocês estão vendo um caso que o perito fez todos os cálculos, ó, na proposta de honorários periciais antes apresentada, o perito incluiu todas as despesas possíveis de serem previstas a partir do estudo criterioso que fez nos documentos existentes nos autos.
Ao realizar o trabalho, ficou constatada a necessidade de uma diligência com a finalidade de obter dados existentes em uma outra cidade. Para tanto, o perito necessitaria deslocar-se até dito local, ação que resultaria numa despesa que não foi prevista inicialmente. Acerca da adequada atitude do profissional, segundo a norma, né, brasileira de contabilidade PP01, do perito contábil, assinale a opção correta. Pessoal, o que vocês colocaram nessa questão? A resposta é, né, o perito deve requerer ao juízo o pagamento das despesas não contempladas na proposta inicial. O que acontece? A resposta é letra A, tá? Por quê? Porque ele foi nomeado pelo juiz e ele colocou bem direitinho tudo como é que funcionava. Então, estão pedindo para ele fazer algo além, que não foi contemplado. Então, ele deve, né, requerer ao juiz o pagamento de despesas que não constavam lá na proposta de honorários, tá? Por isso que ele não vai solicitar para o advogado, que nem diz a B, né? Ali, a C vai dizer, requer a desconsideração do plano de trabalho. Tipo assim, apaga tudo que eu fiz antes ou do meu plano, né? Por quê? Porque ele fez direitinho, ele fez todo o cálculo, apresentou, mas vai ter algo a mais. Então, ele vai pedir para o juiz, né, que seja, né, o pagamento daquela despesa não contemplada, tá? E ali a letra D vai dizer que ele é obrigado a fazer, né, por sua conta as despesas. Não, a norma vai dizer justamente que ele pode, né, ou deve requerer ao juízo o pagamento dessas despesas. Legal, acho que foram bem também, até que a gente foi conversando. Questão 3. Após examinar os autos de um processo para o qual foi nomeado, o perito do juízo apresentou sua proposta, vou vir para o lado direito, de honorários no valor de 22.380. Levando em consideração, além de outros fatores, o tempo a ser gasto com as respostas aos quesitos relacionados exclusivamente aos temas financeiros objetos da lide. Lide é a disputa judicial, né? A proposta foi aceita e dias após o perito protocolou seu laudo. Depois recebeu seus honorários. E passados 30 dias, uma das partes apresentou novos quesitos relacionados ao tema, né, contábeis. De acordo com a norma, né, qual que é a opção correta? A opção correta, eu acho que vocês devem ter entendido que é a mesma lógica da anterior, né? Isso aqui são do próprio exame para perito, tá? Ele pode pedir a complementação dos honorários. A resposta está aqui, ó. Letra B. Ele pode pedir a complementação dos honorários porque os novos quesitos são suplementares. Legal? E lembrando, né, que é sempre importante colocar, que nem a gente viu na petição, né, dizendo que o cálculo está sendo feito com base em todo estudo e que quesitos suplementares, né, podem fazer com que haja necessidade, né, seja apresentado, né, uma necessidade de complementação dos honorários. Beleza? Questão 3, letra B. Legal, né? A gente captou bem com a aula, a gente conseguiu, vocês conseguiram assim entender a lógica, é isso mesmo, né? Aqui as outras respostas vai dizer, ó, que ele simplesmente tem que responder, que ele não pode pedir nada. A letra C diria que ele não poderia pedir, eu estou apertando o botão errado, que ele não poderia pedir, e a letra D diria que ele não pode pedir. Não, ele pode sim pedir a complementação, tá? A 2 e a 3, ela vai na mesma linha. Questão 4. Questão 4 diz assim, ó, com base nas condições definidas pelo artigo 465, lembra que a gente leu até o artigo 465 na aula? Da lei, né, 13.105, a lei 13.105 é o Código de Processo Civil, tá? Após a apresentação de proposta de honorários pelo perito judicial, nomeado no processo, as partes podem. Então, o que as partes podem fazer, né? Aí aqui ele traz várias possibilidades, né? As partes podem solicitar o depósito do valor dos honorários, né? Em manifestação fundamentada em 15 dias. As partes, o que elas podem no prazo de 5 dias, né, se manifestar sobre o valor proposto de honorários. Foi o que a gente viu, né, aquele desprazo comum, ou seja, as duas partes nesse mesmo período. Não é uma parte vai se manifestar depois a outra. Quando fala prazo comum, é assim, ó, o juiz abre prazo, depois que vocês peticionarem lá com a proposta de honorários, para as partes se manifestarem. As duas têm 5 dias úteis lá para se manifestar, tá? Ele não vai, por exemplo, né, as partes podem solicitar a substituição do período se considerarem elevado. Não.
Se eles acharem elevado, eles vão se manifestar naquele período, né, buscando, junto com o perito, alguma alteração no valor que o perito pode até acatar, tá? Ou não, tá? Mas o que eles têm, a resposta é a letra B, né? No prazo de 5 dias, eles têm, né, para se manifestar sobre a proposta de honorários, né? Pode ser que seja solicitar, talvez, um parcelamento em 3 vezes, né? A parte que for pagar, né? Ah, quem vai pagar é a parte autora? Ah, ela pediu em 3 vezes. Aí o perito diz, não, aceito, né? Ou aceito nessas condições. 4, letra B. Questão de número 5 era só para dizer se estava certo ou errado. E a afirmação é: o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece as metodologias dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-a a partir do conhecimento do objeto da perícia. Essa asserção, ela está certa, a resposta é certa. Isso a gente conversou num outro momento, só que eu não tinha trazido algumas questões sobre o tema, então eu acabei trazendo nesse momento agora, tá? A resposta está certa, e isso, na verdade, pela NBC, a gente está vendo tudo a questão da NBC PP 01, né? Isso é o item 30, tá? Tá igualzinho ao item 30, como se fosse um copia-cola lá do item, tá? Tá certo. Estão indo bem? Estão gostando? Sim, né? As questões são assim, a gente vai vendo, vai entendendo a resposta. É fácil. Se cair na prova uma questão como essa aqui, tenho certeza que vocês vão se dar bem. Obrigado, Daiane. Obrigado pela participação. Obrigado, Jonatas. É isso mesmo, tá? Questão... Beleza, né? A questão às vezes de ter se equivocado em alguma, até porque faz parte do aprendizado. A gente está aprendendo nesse momento, sem problema, e o objetivo é a gente aprender agora em conjunto. Questão número 6 vai trazer assim, ó. O contador, né, aí trouxe X, né, o contador X, na função de perito do juízo, constatou a necessidade de proceder à diligência para obter dados ausentes dos autos para cumprimento do seu encargo, né? Neste caso, de acordo com a norma, qual que é o procedimento adequado? Deixa eu arrumar aqui para botar para baixo. Então, ele traz as possibilidades. Aí ele diz, né? Solicitar diretamente à parte detentora da prova documental, imediatamente ou por qualquer meio, dispensada a comunicação prévia das partes. Aqui é justamente para trabalhar com vocês a ideia do que vem a ser, que até o pessoal estava perguntando, né? É a questão do termo de diligência, né? Então, nesse caso, qual que é a resposta, né? A resposta é, conforme está lá no item 31, na verdade, da NBC, né, da norma, é dirigir termo de diligência diretamente à parte envolvida, comunicando previamente às partes para a ciência de seus assistentes. Então, né, eles, para que daí os assistentes também estejam cientes, tá? Essa aqui era uma até para a gente aprender fazendo, né? Não precisa mais da autorização, porque, na verdade, a ideia é depois apresentar o laudo já prontinho para o juiz. Nesse caso aqui já está tudo certinho, os honorários, tudo, né? É a questão, então, de dirigir um termo de diligência para a parte e que as partes, porque seus assistentes também estejam cientes, né? Se às vezes o assistente quiser de alguma forma, ou se quiser saber de alguma informação, também abre a possibilidade para que as duas partes né, estejam cientes. Legal? A 6 é a letra D. Questão número 7. De acordo com a norma, o termo de diligência é, mais uma questão do termo de diligência. O que é o termo de diligência? O termo de diligência, ele é um instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, solicita coisas, dados, bem como qualquer ou quaisquer informações necessárias para a elaboração do laudo pericial, tá? Resposta da 7 também é a letra D. Tá? Ó, o termo de diligência não é para liberar os honorários, tá? Isso a gente viu que ele faz uma petição, ou quando ele entrega o laudo, ele já, junto com a entrega do laudo, ele já peticiona para o juiz pedindo a liberação. Ah, professor, se ele esqueceu, ele apresentou o laudo e não fez a petição pedindo a liberação dos honorários. Não tem problema. Você pode chegar e fazer uma petição simples e dizer assim, né? Excelentíssimo senhor, né, doutor juiz de direito, né, tendo em vista que o laudo foi apresentado, está tudo certinho, né, venho por meio desta requerer a liberação dos meus
do meu saldo, se for o saldo, ou do total, né, dos meus honorários periciais, né, para tanto informo a conta. Se não for possível liberar a conta, o juiz vai se manifestar dizendo assim, ó, espeça-se alvará e intime-se, né, ao perito para que, né, que com base com o alvará ele vá lá e ele busque o valor. Para que vocês tenham uma ideia, o que acontece é o seguinte, tá? A questão do alvará, que é interessante, às vezes pode surgir uma dúvida. Aquele documento, que é o próprio alvará, às vezes ele sai com aquele códigozinho, aquele QR Code, né? Então, basta o perito imprimir o documento e ir na agência bancária. Né? Na Justiça Federal ele vai dizer a partir de tal data. Aí você vai em tal data, ele pode até verificar o QR Code, né? Já teve situações, por exemplo, que inclusive eu como advogado já fui contactado, situações, por exemplo, eu tive uma que o segurado ia receber o valor, e daí, cargas d'água, o funcionário do banco me telefonou, doutor, queria saber se o segurado está aqui, pode ser liberado, está tudo certinho, com alvará. Aí eu verifiquei, não, está tudo certinho, ele pode receber o valor e tudo mais, tudo ok. Beleza, foi liberado e foi pago para o segurado, tá? A mesma ideia aqui em relação aos honorários periciais. Então, aparece ou um alvará, petição simples, né? Ou ele vai conseguir fazer o depósito. Então, termo de diligência não é para liberar o valor. A letra B vai dizer que o termo de diligência é a forma que ele apresenta a proposta de honorários, também nada a ver, e o termo de diligência ele vai dizer que é a forma como ele apresenta o laudo, também nada a ver. Então, só ficou a resposta ali, seria a questão de letra 7, a letra D. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat a respeito disso. Ou se eu que... Não, beleza, era isso mesmo. Tá, ok. Beleza? Foram bem na 7? Imagino que sim, né? Questão de número 8. Questão número 8 diz assim, ó, de acordo com a norma de perícia contábil, o termo de diligência é por meio... Nossa, eu até deixei bastante essas questões, né? Questão número 8, né? O que é o termo de diligência, né? Solicita qualquer ou quaisquer informações necessárias à elaboração do laudo pericial. Questão 8, letra A. Questão número 9. Quando uma parte se recusar a atender ao qual foi solicitado em termo de diligência ou surgir dificuldade. Isso é interessante, né? Por quê? Porque a gente está falando que é a forma que ele solicita as informações e quando a parte se recusar a atender, né, ao que foi solicitado. A 8 é a A, Osmar. 8 é a letra A. 9. Quando uma parte se recusar a atender ao que foi solicitado em termo de diligência, ou surgir dificuldade impeditiva para a execução do trabalho, né, em conformidade com a norma, o perito do juízo ele deve fazer o quê? Ele deve comunicar o fato ao juízo com a devida comprovação ou justificativa. Então, a gente viu que o termo de diligência ele vai diretamente, ele não precisa contactar o juiz, requerer, pedir nada para o juiz. Agora, se ele está tentando, né, obter algum documento, alguma informação, e ele está sendo impedido, está tendo dificuldade, aí ele comunica ao juiz. Ele faz uma petição para o juiz, dizendo, olha, excelência, eu preciso fazer meu laudo, eu preciso dessas informações, né? Eu comuniquei às partes, mas infelizmente eu não estou tendo resultado. Aí o juiz, né, com o poder que ele tem, né, ele de forma coercitiva obrigar a parte a apresentar, né? Ou que seja assim, ó, o juiz pode determinar que sejam entregues os documentos na secretaria, né? Para que daí, então, o perito possa pegar esse documento, tá? Bem legal a questão. Questão 9, alternativa A. E essa resposta aqui é o item 11 da norma, tá? O item 11 da norma vai trazer essa situação aqui. Beleza, questão agora de número 10. Bem bacana as questões, né? Porque elas vão pegando questões práticas, assim, que vocês podem enfrentar, e são questões também que são trazidas em avaliações. Questão 10 diz assim, né? Após a entrega do laudo, a parte que desejar esclarecimentos a respeito do documento deverá requerer. Então, aqui, ó, aqui ele está trazendo uma situação em que a parte ela quer esclarecimentos do perito, tá? O que ela vai fazer? A resposta é, né? Ela vai requerer para quem? Ela vai requerer ao juiz, né? Tudo que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando, o cara requer o juiz.
né? Então, ele vai requerer ao juiz que intime o perito a comparecer na audiência e as partes, né, formulem, se necessário, desde logo as perguntas sobre a forma de quesitos, sobre a forma de quesitos. Isso aqui também, além da gente estar conversando aqui, né, também consta no artigo 477, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, se as partes desejarem maiores esclarecimentos, né, elas vão peticionar para o juiz, para que o juiz, né, se for uma questão de audiência, para que ele compareça em audiência, né, ou vão formular quesitos, né, suplementares, tá? 10 é a letra B. Questão 11. Quando a perícia incluir a utilização de equipe técnica, o perito do juízo, aqui é bem interessante, né? É uma situação que o perito ele não vai trabalhar sozinho, o perito ele vai ter uma equipe trabalhando com ele, tá? Aí a dúvida é, ele assume a responsabilidade ou não assume? Sim, ele assume a responsabilidade, tá? Só que ele assume a responsabilidade sobre todo o trabalho, beleza, né? Da sua equipe técnica. Então, quando tiver uma equipe envolvida, ele assume a responsabilidade de toda a sua equipe técnica. Ele não vai assumir a responsabilidade dos peritos assistentes ou da equipe dos peritos assistentes. O perito assistente é problema dele. Lembro, né? O perito assistente é contratado pela parte, então não poderia ser a letra D, né? E aqui a letra B também, ó, vai assumir a responsabilidade pelos peritos assistentes. Perito assistente, ele vai atender ao interesse das partes e não tem nada a ver ali com o perito do juízo, tá? E a letra A seria uma que ele não vai assumir responsabilidade. Não, ele é responsável, sim, pela sua equipe técnica. 11, a letra C. Questão do número 12, ela é mais ou menos no mesmo sentido. Ele vai justamente falar sobre a necessidade do perito, né, ter uma equipe técnica junto com ele, né, sobre sua orientação, e ele quer saber o que acontece, né? Então, deve ser realizada sobre a orientação e a supervisão de quem? Quando tiver uma equipe técnica junto com o perito, ela é de, né, responsabilidade, a supervisão, tudo é encargo do perito. Então, o perito que assume a responsabilidade pelos trabalhos. Opa, sublinhou todas, menos aqui devia ser sublinhado. Beleza, é aqui, ó. Puxar para cá. O perito que assume a responsabilidade pelos trabalhos, devendo assegurar-se de que as pessoas contratadas estejam profissionalmente capacitadas à execução. Então, é um trabalho de grande monta, é necessário outras pessoas para auxiliar nesse trabalho de perícia? Ok, sem problema nenhum. Quem que é responsável? Quem é que assume todo o trabalho? Quem assume todo o trabalho é o perito, tá? Ele é responsável pelo resultado. Ele é que vai fazer. Por isso que vocês viram que tinha toda aquela questão, né, de revisão do laudo e tudo mais. Então, às vezes, você tem várias equipes trabalhando e depois o perito ele tem que fazer todo um trabalho de revisão, finalizar o laudo para apresentar. Legal? Senhores, trabalhamos as 12 questões, né? A resolução também faz parte do aprendizado. Eu acredito que vocês foram bem. Até queria um feedback de vocês, como é que vocês se saíram ali no exercício, se acharam que pelo que a gente foi trabalhando, foi bacana ter feito o exercício depois para ter dado assim o fechamento como um todo, e também me coloco à disposição para alguma dúvida, algo que possa ter surgido. Professor, Oi, fala, Osmar. a 11 ficou a C, isso? A 11 ficou a letra... Deixa eu subir aqui. Isso, a 11 ficou a letra C. Legal, né? A Daiane também tinha comentado que com o exercício ficou legal, que deu para entender melhor. Também acho, Daiane, acho assim que o exercício é o fechamento entre aquilo que a gente viu às vezes na questão da apresentação dos slides ou que fez na resolução do exercício, para ver como é que é cobrado, né? Porque às vezes a gente faz uma apresentação e fala assim, mas será que isso é cobrado de alguma forma, né? E a gente viu que sim. Senhores, em relação ao nosso conteúdo de hoje é isso, né? A gente até acabou alguns minutinhos antes, um pouquinho antes,
Prof, no exercício da petição é só colocar uma das planilhas ou para ser preenchido os campos? Não, Catiúcia, em relação ali ao exercício, eu acabei deixando ele bem, com uma flexibilidade bem grande, tá? Ele pode ser entregue no próprio arquivo do exercício, ou ele pode ser entregue no modelo ali dos honorários, e só precisa um deles, tá? Das duas formas eu vou considerar, e tendo ali o arquivo, eu vou considerar ele como ok, como participação 100%, tá? Eu acho que o pessoal vai ter colocado direitinho. Quero aproveitar, então, para... Isso, Camila, vai ajudar bastante ali para a prova. Esse é o nosso objetivo também, tá? Nossas próximas aulas também vou tentar trazer outros exercícios também. Quero aproveitar e desejar para vocês, né, uma excelente quinta, sexta-feira santa, uma excelente Páscoa para vocês. E na outra semana a gente vem com força total aí, dando continuidade aos nossos exercícios, tá? Excelente semana para vocês, tudo de bom. E até o nosso próximo encontro. Abraço, obrigado pela participação de vocês. Valeu, abração.